Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Vivaldo José Breternitz, que é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foi convidado pela produção do nosso programa para falar um pouco sobre a chamada Quarta Revolução Industrial. O que seria a Quarta Revolução Industrial? A Quarta Revolução Industrial pode ser entendida como o movimento que está levando a integração dos processos industriais através do uso intensivo de computadores. A ideia básica é que você tenha, operando conjuntamente, além das máquinas industriais, os computadores, de forma a que você possa otimizar e automatizar os processos de produção. O mundo já passou por diversas fases. Começou com a máquina a vapor no século XVII, depois tivemos outras mudanças. Exato. E agora chegou a hora da tecnologia. Da tecnologia integrada. A palavra-chave talvez seja integrada. Aquilo que a gente pode chamar, ou a gente costuma chamar de Terceira Revolução Industrial, começou depois da Segunda Guerra Mundial. E ela, entre outras coisas, viu o surgimento da utilização de computadores na indústria, de robôs, por exemplo. São as faces mais visíveis da Terceira Revolução Industrial. Esses computadores, esses robôs principalmente, algumas máquinas do tipo tornos de controle numérico, etc., funcionavam de uma forma não integrada entre si. Eles não conversavam entre si, entre aspas, esse conversar. A Quarta Revolução é a integração de tudo isso, de forma que você atinja um altíssimo grau de automação e de flexibilidade nos processos industriais. Agora, isso mexe com o emprego. Esse é o ponto crucial para a sociedade, né? Porque quanto mais tecnologia for sendo colocada na produção, menor a participação da mão de obra humana. Exatamente, especialmente da mão de obra pouco qualificada. Esse é um grande problema que a nossa sociedade vai ter que resolver, né? O Fórum Mundial de Davos, que ocorreu no semestre passado, apontou que das crianças que estão chegando à escola agora, 65% vão trabalhar em empregos que ainda não existem, funções que ainda não existem, trazidas por essa revolução, por essa Quarta Revolução Industrial. Isso vai gerar grandes oportunidades para aqueles jovens melhor preparados. Nós temos aqui no Brasil hoje, apesar de toda a crise que nós vivemos, uma grande carência de profissionais bem formados. Aliás, isto nós temos repetidamente focalizado aqui no Ação e Informação. A gente percebe que existem até vagas, mas não são preenchidas por falta de qualificação. Exatamente. Com este passo, com este degrau acima da tecnologia integrada, a situação pode até piorar. Com certeza vai piorar. E isso traz um efeito perverso, né? Se nós não conseguirmos ter essas pessoas aqui, a produção vai migrar para outros países. Com isso, o que nós teremos? Teremos menos indústrias funcionando aqui, teremos menos arrecadação, teremos menos recursos para a educação. É um círculo vicioso muito ruim. E, infelizmente, a gente vê que pouca coisa está acontecendo para quebrar esse ciclo. Agora, quais os países, ou qual o país que está mais avançado nesta área? Países pequenos, como, por exemplo, Singapura, que é um exemplo icônico, né? Mas, dentre os países de grande porte, nós podemos notar a Alemanha, que é onde surgiu esse conceito de Quarta Revolução Industrial. Japão também tem uma indústria altamente sofisticada, certo? Taiwan, né? Esses países estão na liderança desse tipo de processo. E não é por coincidência que eles estão apresentando índices consistentes de crescimento e melhoria de qualidade de vida. Isto nos leva a uma reflexão. O Brasil, avançando nesta área, se não tivermos a instrução definida para os jovens principalmente, terá que importar técnicos de outros países. Eu acho que isso é uma verdade, é possível, mas na minha visão vai acontecer algo ainda pior. Nós não vamos conseguir importar técnicos, porque nós não teremos fábricas, empresas sofisticadas. Nós vamos exportar a produção, ou seja, nós vamos começar a importar produtos acabados.
E isso é muito pior para o país, certo? Sem dúvida, isso vai causar uma crise econômica terrível no país com as nossas dimensões. Exatamente, vai fazer com que nós continuemos nessa crise que vivemos por mais muito tempo. E ocasionalmente fazendo aquilo que os economistas chamam de dar voos de galinha, né? Voa um voo curto, aterriza de uma maneira não muito elegante, né? Que é uma situação mais ou menos clássica, né? Aqui no nosso país. A gente se surpreende quando vê cenas, principalmente na televisão, no cinema, da indústria automobilística. Hoje o automóvel é fabricado quase todo pelos robôs. Isto já representa um grande avanço na nossa visão leiga. Então nós vamos superar esta fase e já vamos passar para uma outra. Exatamente. Você tem um robô hoje que funciona, digamos assim, isoladamente. Você programa o robô para, por exemplo, soldar alguma coisa, apertar um parafuso, carregar uma peça, né? Na quarta revolução industrial, a ideia é que esse robô esteja ligado a um sistema mais amplo, né? Que permite, por exemplo, que ele mude de funções sem que um operador troque uma ferramenta ou coisas dessa espécie. Essa quarta revolução industrial vai prever que se eu tiver uma pane, por exemplo, numa linha de produção, de veículos é um pouco mais difícil porque é uma indústria mais pesada, mas se eu estiver produzindo, por exemplo, refrigerante em lata, eu estou produzindo automaticamente, uma linha de produção para por um motivo mecânico qualquer. Automaticamente a ideia é que essa produção seja transferida para outra linha ou para outra fábrica até, sem que haja uma interferência de um operador humano, sem que haja necessidade de uma discussão de gerentes, coisas dessa espécie. Ou seja, as indústrias vão ganhar flexibilidade, né? E nós temos tempo para nos adaptar a essa nova tecnologia, para prepararmos os nossos jovens, como você disse, inclusive, crianças que estão hoje no ensino fundamental, nem imaginam a profissão que terão mais tarde. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma colocação antes, né, respondendo a primeira parte da sua pergunta. Para que o Brasil atinja uma população de robôs em relação à sua população humana, igual a da Alemanha, por exemplo, mantido o ritmo atual de instalação de robôs, nós vamos demorar 100 anos. Ou seja, daqui a 100 anos ninguém sabe como vai ser o mundo, né? Então, nós estamos andando muito devagar, até em questão de investimentos. Em questão de educação, eu acho que o problema é ainda mais sério, certo? Porque simplesmente você não consegue mudar o panorama da educação por um simples desejo, por um estalar de dedos, por uma medida governamental qualquer, muito rapidamente. Isso teria que ser um movimento da sociedade, exigindo, pressionando os seus governantes para a melhoria do padrão de educação. Uma coisa que também é cruel é o ensino ainda nos anos iniciais, né? Muitos pais acreditam que simplesmente colocando o filho numa escola particular, o futuro acadêmico, o futuro profissional desse filho está garantido. Isso não é verdade. Primeiro, porque nós não podemos abrir mão da participação dos pais no processo de educação. E segundo, porque se eu for um mau empresário da educação privada, a minha escola não precisa ser uma boa escola, ela só precisa ser um pouquinho melhor que a escola pública, certo? Uhum. Isso gera um efeito perverso, mais uma vez, né? O nível geral da educação tende a cair ainda mais. Evidentemente, nós temos excelentes escolas públicas, a gente vê alunos realizando progressos, estudando em escolas como as de período integral, que o nosso governo do estado mantém aqui na nossa região. Nós vemos escolas privadas de excelente nível, mas infelizmente este não é o cenário predominante. O cenário predominante é de uma queda cada vez maior da qualidade do ensino mais básico e, consequentemente, do ensino universitário. Eu sou professor também num programa de pós-graduação da USP e a gente tem surpresas desagradáveis, às vezes recebendo alunos provenientes de boas escolas de ensino médio, boas universidades, que quando chegam a um programa de mestrado, por exemplo, demonstram que estão absolutamente despreparados. É verdade. Você falou, inclusive, no investimento. O governo deveria investir nesta área. Só que, no Brasil, o governo ainda está preocupado com coisas tão básicas
que já deviam estar resolvidas, que não permitem, inclusive, esses avanços. O governo está preocupado em atendimento à saúde, que é lamentável, em segurança pública, que está um caos. Então não há a força política para desenvolver novos projetos, né? Principalmente na área industrial. Exato, a sua colocação foi muito feliz. O problema é de força política, de vontade política. O problema não é só de dinheiro, certo? A gente sente que a melhoria na educação pública, inclusive, não passa por simplesmente injetar mais dinheiro. É preciso mudar uma postura dos governos, dos professores, das famílias, para que no final das contas o aluno, lá embaixo, criança, jovem, maturo, se conscientize da importância de estudar e estudar bem, certo? Na área industrial, mais uma vez, nós participamos ontem de um evento grande sobre internet das coisas, basicamente é o que nós estamos falando aqui, promovido pelo BNDES. É necessário vontade política, é necessário o desejo do país como um todo de evoluir. O problema não é só dinheiro. E nós não estamos sentindo isso atualmente, não é? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Há uma síndrome, não sei se a palavra exata seria essa, que o Brasil é o país do carnaval e do futebol. Então, se isso anda bem, tudo mais andará bem. Infelizmente não é verdade. Inclusive o jovem tem recebido negativos exemplos por parte de quem manda da nação todos os dias, não é? Exatamente. E isto faz mal para a formação do indivíduo. Exatamente. E induz o sujeito a procurar o caminho mais curto, induz a pessoa a procurar alternativas que não envolvam muito esforço, muito trabalho, muito estudo. Isso, infelizmente, é uma característica nacional que nós temos visto não estar melhorando nos últimos anos. Agora, para concluirmos, a quarta revolução industrial já começou. E quem perder este bonde ficará na calçada. Quem perder esse bonde ficará na calçada e vai ter que se conformar com um destino de país exportador de commodities. Nós vamos continuar vivendo de vender soja, vender milho, coisas dessa espécie, que são atividades extremamente importantes, mas não são suficientes para dar um padrão de vida digno a um país que tem uma população grande como a nossa. Este é o professor Vivaldo José Breternitz, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando ao jornalismo da cidade.